Testemunho de casamento restaurado. Tudo é perfeito em seu tempo. Alexia, como a sua jornada de restauração realmente começou? Minha jornada de restauração começou quando conheci o homem que seria o meu marido terreno. Nos conhecemos na igreja que eu frequentava como ouvinte. A verdade é que eu nunca percebi que ele frequentava, mas como ele me disse um dia que tinha me visto desde que entrei na igreja, bom, foi aí que ele se aproximou da minha família para me conhecer e nos tornamos um casal. O nosso namoro durou 1 ano e nesse tempo nos conhecemos. Para mim, ele era um homem inteligente, sábio, leal, honesto e que tinha um relacionamento com Deus, algo que eu ainda não tinha e desejava. Mas por motivos familiares eu tive que viajar com toda a minha família para outro país e continentes diferentes. E antes de deixar o país, decidimos ficar juntos intimamente e tentar manter um relacionamento à distância. Estava com a minha família em um país diferente, mas não foi como esperávamos. Meu pai teve um relacionamento com uma mulher estranha. Houve muitos problemas na minha família e foi quando eu descobri que estava grávida. Tinha maioridade e tomei a decisão. Depois de ter feito isso, os problemas na minha família continuaram, mas a pessoa que era o meu namorado, e agora pai do meu filho, me apoiou à distância. Mantivemos esse relacionamento à distância. Nosso filho conheceu o pai através de videochamada. Meus pais se separaram, mas tentamos manter a nossa relação, embora a partir daí sempre houvesse comentários maliciosos sobre ele. Eles se conheceram pessoalmente quando nosso filho tinha 6 anos. O reencontro foi como se o tempo não tivesse passado. Tivemos aquela cumplicidade, aquele amor. Estávamos os 3 juntos pela primeira vez. Sobre nós 3 estarmos unidos e não separados, mas o nosso tempo acabou e meu filho e eu tivemos que voltar enquanto ele ficou lá. Depois de 2 anos, casei com ele. Nosso filho participou do casamento. Não posso dizer que minha família concordou, mas os contrariando, eu fui casar. Finalmente estávamos juntos, morando em família, mas foi curto porque eu tive que viajar novamente com nosso filho pela documentação e tivemos que nos separar novamente. Como Deus mudou a sua situação, Alexia, quando você o buscou de todo o coração? Embora eu achasse que isso era o melhor do que perder a documentação do país em que estávamos há tanto tempo, meu marido começava a se relacionar com a outra mulher. Nasceu em mim aquela vontade de estarmos juntos novamente. Alexia, quais foram os momentos mais difíceis que o Senhor ajudou você a atravessar? Foram vários momentos difíceis. O primeiro foi quando eu descobri que ele estava tendo esse relacionamento. Não foi intencional. Compartilhamos redes sociais e em uma delas ele estava conversando com ela. Eu senti uma dor indescritível. Lembro que estava tremendo e eu não sabia o que fazer, mas fiz. Liguei e ele me negou. Cometi um dos vários erros, que foi dizer à minha mãe o que ela me repreendeu por ter casado com ele. Eu não posso mentir. No começo eu não queria nada com ele, só reclamava com ele nos telefonemas. Eu era uma mulher muito tola, que acreditava que poderia resolver tudo fazendo ele ver o erro. Então eu liguei para o pastor da igreja para contar a ele, já que ele, a estranha, e seu marido e filhos participavam ativamente. Comento isso porque foi também por isso que a minha família me repreendeu e fizeram com que o meu filho soubesse, desde que a estranha se separou do seu marido e continuei o relacionamento com meu marido. Cada vez a dor era maior. Eu não sabia explicar por quê. Por um lado, minha família me lembrava que eu não deveria ter me casado e que o meu marido estava fazendo o que ele era feliz e o que os filhos dela o chamavam de pai. Mas partiu meu coração quando contaram para o nosso filho, porque, segundo a minha família, ele tinha que saber. Ele era um menino de 10 anos. Ver ele me machucou e me deixou desamparada a saber que o pai dele fez isso. Olhar nas redes sociais e ver o meu marido com ela e sua família me devastou. Alexia, qual foi o ponto de virada da sua restauração? Durante todo esse tempo nunca paramos de nos comunicar, porque o nosso filho não queria mais saber do pai, mas eu também falhei. Achei que estava tão certa que nunca faria isso, mas eu também caí em adultério.
mas eu não consegui ver. Era como se estivesse tudo bem, porque ele também estava fazendo isso. Eu me senti amada, mas isso não significava que os problemas acabaram em casa. A virada foi quando meu marido começou a me bloquear e os problemas em casa aumentaram pela culpa de ter casado com ele. E minha mãe começou a falar para o meu filho que era necessário que eu ficasse com outra pessoa para que eu fosse feliz. Foi, e é difícil lembrar do meu filho me dizendo que queria que eu fosse feliz. Então procurei outra pessoa naquela época, mas uma irmã da igreja me disse que ela acreditava que Deus restaura os casamentos e que ela era um testemunho vivo porque Deus restaurou o casamento dela. E foi aí que eu comecei a procurar mais testemunhos, pregações, e foi assim que eu encontrei o RMI. Eu li o livro no site sobre como Deus pode e vai restaurar o seu casamento. Eu não demorei muito para lê-lo e eu percebi o quanto estava errada. Eu era uma mulher tola, uma tumba caiada. Foi assim que a minha trajetória começou. Eu jejuei nas redes sociais. A cada ligação do meu marido eu comecei a ser gentil e agradecê-lo por ficar de olho em nós. E o mais importante, eu percebi que eu tenho um marido celestial que me ama. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Alexia. Seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou ou percebeu que estava perto de ser restaurada? Durante a pandemia, o meu marido começou a dizer que queria viajar para ficar conosco, para tratar dos papéis, enquanto minha mãe me lembrava do que ele estava fazendo, porque continuava com a estranha, e ela sabia disso porque tínhamos família lá. Enquanto eu continuava a orar pela cura do meu coração e do meu filho, e que era a vontade do meu marido celestial restaurar o meu casamento e quebrar aquela maldição que tem passado de família em família. Assim como aconteceu com Aaron, o pastor da igreja me disse para deixar o meu marido e me divorciar. Minha mãe também orou para que eu me divorciasse. Eu não suspeitei que ele estava voltando, porque ele continuou com outra mulher, embora seja verdade que no último ano antes de ser restaurada houve mais problemas. Parecia que não havia fim para o meu processo. Agora lembrando o quanto a batalha foi mais difícil. Mas o meu marido celestial estava mais próximo de mim. Então eu me senti mais próxima dele também. E eu já não queria mais a restauração conjugal. Mas queria que Deus curasse o meu marido para que ele sentisse o amor que eu sentia agora, por estar na presença do meu marido celestial. Esse processo durou quase 6 anos, até que meu marido viajou para estar conosco e nos unir novamente como família. Deus trabalhou de uma forma maravilhosa, porque o visto foi aprovado rapidamente. Em 1 mês, ele não podia acreditar, vendo-o chegar do aeroporto. Tudo é perfeito no seu tempo. Quais princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos, Alexia, o Senhor lhe ensinou durante essa aprovação? Ele me ensinou a deixar tudo em suas mãos, a vencer sem dizer uma palavra e a acreditar somente nele, e que ele é quem tem a última palavra. Alexia, você tem versículos bíblicos favoritos que gostaria de transmitir às mulheres que leem seu testemunho? Promessas que ele te deu? Pois nada é impossível para Deus. Agora, porém, assim diz o Senhor, não chore mais, pois eu a recompensarei por seu soro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão da terra do inimigo. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema, eu o ajudarei. De qualquer forma, Alexia, que tipo de encorajamento você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Não desista. Mesmo que pareça que a batalha está perdida e é impossível vencer, lembre-se que o nosso Deus sempre tem a última palavra e para ele não existem coisas impossíveis.